Isso vai parecer absurdo, e honestamente, eu ainda estou tremendo enquanto digito isso no meu carro, porque não consigo entrar na minha própria casa sem sentir o olhar de todos os vizinhos queimando as minhas costas. Eu, 34, comprei minha primeira casa há 2 anos. É um bangalô pequeno, mas o terreno é grande. Eu gastei uma fortuna, papo de R$ 40 mil e meses de trabalho de fim de semana, fazendo um paisagismo profissional. Eu trabalho com TI, fico 10 horas por dia na frente de telas, então meu jardim é meu santuário. Grama esmeralda perfeita, sistema de irrigação embutido, arbustos moldados e um deck de madeira de lei que eu mesmo invernizei. Tudo começou há 3 semanas. Minha vizinha nova, Larissa, 28-30 anos, se mudou para a casa ao lado. A casa dela é idêntica à minha, mas o quintal dela é basicamente brita e terra batida. Ela é o que você chamaria de aspirante a influenciadora de maternidade. Sabe o tipo? Tudo é orgânico, estético e postado com frases de efeito sobre deixar a criança ser livre. Na primeira segunda-feira, ela me viu regando as plantas e veio até a cerca. Oi. Nossa, sua grama parece um tapete. Posso deixar o Léo e a Mel sentarem aí uns 10 minutinhos? O sol tá batendo perfeito e o chão da minha casa tá muito quente para eles brincarem agora. Eu sou um cara legal. Ou era. Eu disse. Claro, Larissa. Sem problemas, só uns minutinhos enquanto o sol baixa. Erro número 1. No dia seguinte, cheguei do trabalho e os brinquedos de plástico estavam espalhados pelo meu deck. No terceiro dia, ela não perguntou. Eu saí para pegar o correio e lá estava ela, sentada em uma canga no meu gramado, gravando um story enquanto o filho dela tentava arrancar as flores das minhas hortênsias. Eu saí, meio sem jeito, e disse: Ei, Larissa, tudo bem? Então, eu fico meio preocupado com as plantas, elas são delicadas. Ela nem olhou para cima do celular. Só deu um sorriso radiante e disse: Ai, nem me fala. Eles estão amando o espaço verde do tio. O Léo até parou de ter rinite desde que começou a ficar aqui. Você é um anjo por compartilhar isso com a gente. Eu travei. Sabe quando você sente que está sendo atropelado por uma gentileza que parece falsa, mas não sabe como reagir sem parecer um grosso? Eu apenas entrei. O problema é que, no sábado seguinte, eu acordei com o som de risadas e o barulho de água correndo. Quando abri a cortina da sala, meu estômago deu um nó. Não eram apenas os filhos dela. Havia uma piscina inflável montada no meio do meu gramado. Tinha um escorregador de plástico. E havia mais 3 crianças que eu nunca vi na vida correndo em volta, enquanto as mães bebiam café gelado no meu deck, usando as minhas cadeiras de descanso que eu deixo cobertas. Meu jardim parecia um buffet infantil a céu aberto. Eu saí de pijama, sentindo meu rosto ferver. Quando a Larissa me viu, ela acenou como se eu fosse um convidado na minha própria festa. Bom dia, vizinho. Trouxemos o lanche. Quer um pouco? As meninas amaram a indicação do parquinho que eu dei para elas. Eu olhei para a grama debaixo da piscina inflável. Eu sabia que, com aquele peso e o calor, em 2 horas eu teria um círculo amarelo de grama morta que levaria meses para recuperar. Eu respirei fundo e disse: Larissa, podemos conversar um segundo? No particular. Ela fez um biquinho, olhou para as outras mães e disse alto o suficiente para todas ouvirem: gente, o dono do parque chegou bravo. O que foi, querido? As crianças estão fazendo muito barulho para o seu sono de beleza? As outras mulheres riram. Uma delas até comentou: Deixa de ser rabugento, é só um pouquinho de diversão. Talvez eu seja sensível demais. Talvez eu devesse ter ficado feliz por ser o vizinho legal. Mas então eu vi o Léo, o filho dela, pegando uma tesoura de poda que eu tinha esquecido na mesa lateral e correndo em direção aos meus aspersores de irrigação que custaram R$ 500 cada. Ali eu percebi que isso não era apenas um favor. Era uma invasão. E o que aconteceu em seguida me fez questionar se eu sou realmente o monstro que ela está dizendo no grupo do WhatsApp do bairro agora. Eu caminhei rápido até o Léo e tirei a tesoura da mão dele. Eu não gritei, mas minha voz estava trêmula. Larissa, chega. Isso aqui não é um parque. Essa tesoura é perigosa e essa piscina vai matar a minha grama em 2 horas. Eu preciso que vocês esvaziem isso e levem as coisas para a casa de vocês. Agora! O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sabe aquele silêncio de filme de terror antes do susto? As outras 3 mães pararam de rir e me olharam como se eu tivesse acabado de chutar um filhote de cachorro.
A Larissa se levantou devagar da minha cadeira. Ela não parecia brava, ela parecia decepcionada. Como uma professora falando com uma criança difícil. Nossa, Felipe. Que energia pesada é essa? A gente só está aproveitando amanhã. As crianças estão tão felizes. Você realmente vai ser esse tipo de pessoa? O vizinho que odeia crianças? Eu não odeio crianças, Larissa. Eu odeio que você montou uma estrutura de lazer na minha propriedade sem me avisar. Eu gasto tempo e dinheiro aqui. Esse deck foi invernizado semana passada. Vocês estão arrastando móveis de plástico nele. Uma das outras mães, uma mulher que eu nunca vi, interveio. Moço, calma. É só um pedaço de terra. A gente limpa depois. Não precisa desse show todo na frente dos pequenos. Olha o Léo, ele está ficando assustado com seu tom de voz. Eu olhei para o menino. Ele não estava assustado. Ele estava tentando enfocar um brinquedo no meu bocal de irrigação. Mas a narrativa já estava criada. Eu era o agressor. Eu quero todo mundo fora do meu jardim em 5 minutos. Se a piscina não sair, eu vou furar. Eu não ia furar. Eu nunca faria isso. Mas eu estava desesperado para retomar o controle. A Larissa soltou uma risadinha nervosa e pegou o celular. Gente, vocês estão ouvindo isso? Ele está ameaçando furar a piscina das crianças. Felipe, respira. Você está tendo um surto? É por isso que você vive trancado aí sozinho? Falta de contato humano? Eu entrei em casa e bati a porta. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Eu fiquei olhando pela fresta da cortina. Elas levaram quase meia hora para sair, fazendo questão de falar alto, apontar para minha janela e consolar as crianças com frases do tipo: coitadinhos, o homem bravo não deixa vocês brincarem na graminha. Quando elas finalmente saíram, deixaram um rastro de destruição, copos de café descartáveis, farelos de biscoito e, como eu previ, uma marca circular amassada e amarelada onde a piscina estava. Eu achei que tinha acabado ali. Achei que ela teria o mínimo de vergonha. 2 horas depois, meu celular começou a apitar. Eu fui adicionado a um grupo chamado Segurança e Convivência da Rua 12. A primeira mensagem era um vídeo. A Larissa tinha gravado o final da nossa discussão, mas cortou a parte em que ela me provocou. O vídeo começava comigo dizendo: eu vou furar a piscina, com o rosto vermelho. A legenda dela era um primor de manipulação. Gente, tomem cuidado com o vizinho da casa 42. Ele teve um surto hoje cedo porque as crianças estavam brincando perto da grama dele. Ameaçou as crianças e foi super agressivo com a gente. Fiquei com medo por mim e pelos meus filhos. Uma pena que em pleno 2026 ainda existam pessoas tão amargas. Os comentários vieram em cascata. Nossa, ele sempre pareceu estranho. Que horror, as crianças não podem nem respirar. Precisamos denunciar por ameaça. Eu tentei responder. Digitei um texto longo explicando sobre a invasão, sobre a manutenção da casa, sobre a falta de limites. A resposta de um vizinho 3 casas abaixo foi: cara, é só grama. Você prefere mato do que o sorriso de uma criança? Que tipo de homem é você? Eu me senti um lixo. Comecei a me perguntar: será que eu sou um maníaco por controle? Será que eu sou tão egoísta assim por querer que meu jardim continue sendo meu? Mas o pior veio à noite. Eu ouvi um barulho de spray lá fora. Quando saí com a lanterna, não vi ninguém, mas no meu deck de madeira, aquele que eu levei dias para invernizar, alguém tinha pichado com tinta branca. Monstro. E eu sei que foi ela. Ou alguém que ela instigou. Eu estava parado ali, olhando para a pichação, quando o carro da polícia encostou na calçada. A Larissa estava na calçada dela, chorando, apontando para mim e dizendo aos policiais: é ele. Ele está lá fora me vigiando de novo. Ali eu percebi que não era mais sobre grama. Era sobre a minha sanidade e a minha liberdade. Os policiais desceram da viatura. Eu estava parado no meu deck, com a lata de spray ainda fresca brilhando sob a luz da lanterna, e a palavra monstro escrita em letras garrafais aos meus pés. Senhor, coloque a lanterna no chão e afaste-se da varanda, disse o policial mais jovem. Eu obedeci. Meu corpo inteiro tremia, mas não era de medo. Era uma mistura de humilhação e uma injustiça tão profunda que eu sentia vontade de vomitar. A Larissa estava na calçada dela, abraçada aos filhos, soluçando alto o suficiente para os vizinhos saírem nas janelas.
Ele não para. Ele fica vigiando a gente. Ele gritou com as crianças e agora está vandalizando a própria casa para parecer que eu sou a culpada. Ele está instável, ela gritava. Eu olhei para o policial. Eu acabei de chegar aqui fora. Alguém pichou isso no meu deck. Eu sou o dono da casa. Por que eu picharia minha própria madeira de lei que custou uma fortuna? O policial olhou para a pichação, depois para Larissa, depois para mim. Olha, senhor Felipe, a vizinha chamou a gente alegando assédio e ameaça menores. Tem um vídeo circulando no grupo do bairro onde o senhor ameaça furar uma piscina com crianças dentro. O vídeo está cortado, eu tentei dizer, mas minha voz falhou. Eu parecia o culpado. Eu era o homem solteiro, de meia idade, morando sozinho, gritando contra a mãe zelosa e seus filhos indefesos. Naquela noite, não fui preso, mas recebi uma advertência verbal e a recomendação de manter a distância. O policial, no momento de quase empatia, me disse baixo antes de sair: instala câmeras, cara. É a sua palavra contra a de uma mãe com 3.000 seguidores. Você vai perder sempre. Passei o domingo trancado. Eu não limpei a pichação. Eu não reguei a grama. Eu fiquei no escuro, ouvindo as risadas do outro lado da cerca. A Larissa postou um vídeo novo, transformando o trauma em amor. Hoje o piquenique é no nosso quintal de brita, porque o ódio não vai vencer o sorriso dos meus filhos. O post teve 500 curtidas. Os comentários diziam que eu era um perigo para a comunidade. Na segunda-feira, eu fiz o que deveria ter feito no primeiro dia. Instalei 4 câmeras de alta definição ocultas. Gastei mais R$ 5.000. E esperei. 3 dias depois, o vício falou mais alto. Eu estava no escritório, trabalhando, quando o alerta de movimento no celular apitou. Lá estava ela. A Larissa abriu meu portão lateral, entrou com um carrinho de bebê e 2 amigas. Elas não só sentaram na grama, elas trouxeram um mini trampolim. Eu não saí de casa. Eu não gritei. Eu apenas gravei tudo. Gravei quando ela abriu a minha torneira externa para encher baldes. Gravei quando ela, rindo, apontou para a pichação de monstro e fez uma selfie debochada. E gravei o momento de ouro, o Léo, o filho dela, pegando uma pedra da brita da casa deles e riscando a lateral do meu carro, um SUV que eu ainda estou pagando, enquanto ela olhava e não fazia nada, apenas limpava as unhas. Eu não postei no grupo do bairro. Eu não fui falar com ela. Eu chamei um advogado e abri um processo por invasão de propriedade, dano ao patrimônio e difamação. Quando o oficial de justiça bateu na porta dela com a citação e a cópia das imagens, o grito dela foi ouvido em 3 quarteirões. Ela tentou vir na minha porta. Ela esmurrou a madeira. Felipe, você é louco. É uma criança. Ele não sabia o que estava fazendo. Você vai processar uma mãe solo por causa de um risco no carro? Você quer me deixar sem dinheiro para o leite deles? Eu abri a porta apenas uma fresta. A grama vai se recuperar, Larissa. O carro eu mando pintar. Mas a sua reputação de mãe perfeita no Instagram não vai aguentar o vídeo de você incentivando seu filho a vandalizar a propriedade do vizinho que você chamou de monstro. Eu fechei a porta. O resultado? Não teve um momento de triunfo cinematográfico. O juiz concedeu uma medida cautelar. Ela teve que pagar o conserto do carro e do deck em parcelas que, eu sei, estão pesando no orçamento dela. O grupo do bairro ficou dividido. Alguns pediram desculpas, outros ainda me acham um vingativo sem coração que destruiu a vida de uma mulher por causa de bobagem. A Larissa parou de postar sobre amor e liberdade. Agora os posts dela são sobre perseguição e injustiça do patriarcado. Ela ainda mora ao lado. O silêncio entre nossas casas é pesado, denso e desconfortável. Ontem, vi o Léo olhando para minha grama pela cerca. Ele esticou o pé para pisar em uma folha que caiu no meu lado. A Larissa puxou o braço dele com tanta força que ele chorou. Ela me olhou com um ódio que eu nunca vi em ninguém. Eu ganhei. Recuperei meu jardim. A grama está verde de novo. Mas toda vez que eu saio para regar, eu sinto que estou em um campo minado. Eu moro em um santuário de R$ 40.000, e nunca me senti tão sozinho. Valeu a pena? Eu olho para o círculo amarelo que ainda insiste em aparecer onde a piscina estava e, honestamente, eu ainda não tenho certeza.